Estamos dando início ao terceiro episódio da nossa série sobre a reencarnação. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Revelações ampliam-se. Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 173. Bem, agora vamos entender o que é um espírito errante, porque está dentro do assunto que estamos tratando, que é a reencarnação. Pergunta 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que deseja um novo destino e espera. Ou seja, espírito errante é um espírito que ainda não chegou à perfeição, não cumpriu todas as etapas necessárias para alcançar a perfeição e que, portanto, ainda precisa reencarnar. Essa é a definição de espírito errante, aquele espírito que ainda precisa reencarnar. Pergunta 230. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. De novo, Kardec insiste na pergunta. Na erraticidade o espírito progride? De novo ele está insinuando. Mãe, eu posso ficar em casa vendo televisão e jogando videogame? Ou seja, Kardec está perguntando, posso ficar no plano espiritual sem reencarnar? E os espíritos pacientemente respondem, não, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Pergunta 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Claro, depende da necessidade de cada um de nós. Por favor, coloquem na cabeça para sempre a ideia de que a Terra é uma escola. Quem estuda e só tira notas boas, termina os estudos mais cedo. Quem não estuda, não faz o que tem que fazer, fica reprovado. Precisa repetir a série e vai ficando para trás. Demora mais a alcançar o objetivo, que é chegar à perfeição. Mas de qualquer maneira, não tem jeito. Assim como numa escola terrena, mesmo os que tiraram notas boas têm de voltar no ano seguinte para continuar os estudos até receberem o diploma. Ou seja, cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Vamos em frente. Pergunta 224B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. No intervalo entre as encarnações, nós fazemos um balanço do que acertamos e do que erramos. Como eu disse, a Terra é uma escola. Então vamos ver em que matérias nós fomos bem ou fomos mal e nos preparar para voltar. Focando naquilo em que precisamos melhorar, naquilo em que precisamos evoluir. Então, se você achar que ainda não tem condições de fazer uma nova prova, você pede para ter mais tempo para continuar estudando, se preparando para voltar. Não existe tempo pré-estabelecido. Pensem sempre na ideia da escola. Se você ficou reprovado em mais da metade das disciplinas, é bom dar um tempo e se preparar melhor para voltar, para que a nova encarnação não seja um fracasso retumbante. Vamos colocar assim para ficar bem claro. No plano espiritual, a gente estuda. Aqui a gente faz a prova. Lembram daquele quadro do Silvio Santos que ele perguntava: quer trocar uma Ferrari por um sabonete usado? E a pessoa respondia: sim. É exatamente assim. No plano espiritual, nós estudamos, e quando estamos encarnados, fazemos as escolhas mais idiotas possíveis. Nós achamos que estamos sempre escolhendo o que é melhor para nós, mas de fato temos escolhido o pior sempre. Por exemplo,
Lá você estuda repetidamente: não matarás, não matarás, não matarás. Aí o anjo de guarda pergunta: está pronto para fazer a prova? E a gente responde: sim, prontíssimo. Então a pessoa reencarna, aí tem uma batida no trânsito e o sujeito sai do carro com uma arma na mão e mata o outro a tiros. Quando volta, o anjo de guarda diz: mas meu filho, você disse que estava pronto. Nós estudamos aqui repetidamente o não matarás. Aí você vai de novo reestudar o não matarás e tentar outra vez fazer a prova. Até o dia em que, por exemplo, aconteça outra situação em que você suporte uma ofensa sofrida e até peça desculpas, mesmo que você não seja o responsável, não seja o culpado. Aí você terá passado na prova. Mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Muito interessante essa afirmação dos espíritos. Por que uma punição? Porque a evolução se dá aqui, do lado de cá, encarnado, como nós já vimos várias vezes os espíritos afirmarem. Então, ficando lá, o espírito não evolui. Por isso é uma punição. Em vez de estar aqui progredindo, ele está lá no plano espiritual, entre aspas, parado. Pergunta 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberta da matéria. Bem, aqui a resposta é muito clara. Como numa escola, tem alunos em todas as séries. Você tem, por exemplo, alunos no primeiro ano do ensino fundamental e alunos no segundo ou terceiro ano da universidade. Embora os da universidade estejam bem mais adiantados, todos são alunos e, portanto, ainda precisam continuar a frequentar a escola, no caso, a universidade. E aqui temos de chamar a atenção para um detalhe da resposta. A encarnação é um estado transitório, vírgula. A escala evolutiva dos mundos é mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo divino. Então, meus amigos, por enquanto não é estado transitório. Até terminarmos o mundo divino, estar encarnado é praticamente o estado permanente e até desejável do espírito. Quanto mais tempo encarnado, mais ele pode avançar. Nós já vimos isso lá atrás sobre, nos mundos superiores, o intervalo entre as encarnações ser o mínimo possível. E essa realidade, este conceito, já chegou aos encarnados. Hoje nós sabemos que quanto mais tempo se passa na escola, melhor. Quanto mais anos de escolaridade, maiores são as chances profissionais e melhor preparada para a vida a pessoa estará. Pergunta 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade madura. E também como o enfermo, que para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Nós já falamos sobre isso. 70, 80, 90 anos não são suficientes. Por mais que a gente ache que sabe muito, nossa opinião não importa porque quem decide é Deus. Vamos repetir uma citação que já vimos antes. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer as considera como faltas leves? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. De qualquer modo, também já vimos Jesus dizendo para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Porque Jesus sabe que estamos longe, muito longe da perfeição. Não podemos esquecer disso. O objetivo não é ir para o céu e nem ser bom. Isso é consequência. O objetivo é chegar à perfeição.
E outra vez vimos Kardec tentar dar um perdido nos espíritos. Mamãe, posso ficar em casa vendo TV e jogando videogame? E os espíritos de novo responderam, não. Pergunta 226. Podemos dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que têm de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Aí Kardec faz um comentário a essa resposta. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Pergunta 170. O que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. E aí, Kardec faz uma pergunta que responde àqueles que ainda duvidam da existência da reencarnação e, sobretudo, duvidam do amor e da misericórdia de Deus. Pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. No próximo episódio, que será o quarto vídeo dessa série sobre a reencarnação, nós faremos um comentário geral sobre tudo o que temos visto desde o episódio 16. Até agora, nós estávamos fundamentando, contextualizando nossos estudos. No próximo vídeo, nós abordaremos todos os assuntos tratados desde o episódio 16, tentando dar uma explicação bastante didática e clara sobre quais são os objetivos da encarnação e da reencarnação. Deixe seu comentário, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e até mais!